Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Em muitos problemas de física, desprezam-se as forças de resistência ao movimento. Entretanto, sabe-se que na prática essas forças são significativas e muitas vezes desempenham um papel determinante. Por exemplo, no automobilismo, os veículos comumente possuem dispositivos aerodinâmicos implementados, os quais têm a função de contribuir para a downforce, uma força vertical inversa à sustentação que busca incrementar a aderência dos pneus ao asfalto através de um acrescimento na carga normal, permitindo que o veículo possa realizar as curvas com uma velocidade maior do que a faria sem esse dispositivo. Para avaliar o papel da downforce, considere um carro de Fórmula 1 de massa M realizando uma curva em determinada pista plana. Ao se desprezar completamente os efeitos produzidos pelo seu movimento em relação ao ar, mas considerando o atrito entre pneus e o asfalto, o carro consegue fazer a curva sem derrapar a uma velocidade máxima v. Porém, ao levar em conta especificamente a atuação da downforce d, desconsiderando a força de arrasto, a velocidade máxima v' do carro nessa mesma curva muda em função de d. Nessas condições, o gráfico que melhor representa a relação v' sobre v em função de d é... Pois bem, pessoal, começando aqui, fazendo um pedaço de uma curva circular, certo? Fazendo essa consideração, a pista plana, que é visto de cima, e colocaremos o carro de Fórmula 1 num ponto qualquer, certo? Sendo esse carro, então, dotado de uma força, não de uma força, mas de uma velocidade v, inicialmente. Bem, como ele consegue fazer a curva é através da força centrípeta, uma força que atua de forma perpendicular ao movimento. E bem, essa força centrípeta vai ser nada mais do que a força de atrito entre o carro e os pneus, que é quando ele tem a condição de fazer a curva com a velocidade máxima, porque com uma velocidade um pouco maior, essa curva já não será mais circular, o carro começa a derrapar, se quiser manter a mesma velocidade. Pois bem, neste caso, a força de atrito está atuando como uma força centrípeta, fazendo com que o carro consiga fazer a curva. Então, a força centrípeta aqui está sendo representada por essa força de atrito, iguais em mol. Na verdade, exatamente iguais, pois a força de atrito está sendo a centrípeta. Bem, a força centrípeta é igual à massa, no caso massa m, do veículo, dividido por 2, sobre o raio, que é o raio da curvatura que o carro está fazendo. Vamos supor o centro do círculo aqui a distância radial. Sendo igual à força de atrito, que é a força normal, vezes o coeficiente de atrito, certo? Bem, o R está dividindo, passa multiplicando. M, que está multiplicando, passa dividindo. Então, temos aqui que a velocidade v ao quadrado é igual a R vezes N vezes μ divididos por M. M, a massa do carro. Ok? Bem, agora, essa é a situação onde o carro de Fórmula 1 não está sob a presença da downforce. Aqui eu sei que não é um carro de Fórmula 1, mas é uma representação da downforce, do carro sem a downforce. Ou seja, temos a força peso e a força normal. Agora, na presença da downforce, considerando, fazendo aquela mesma pista circular, certo? Só que o que acontece? A downforce é uma força vertical, que tem como intuito incrementar o peso. Ela vai ser uma força vertical e para baixo, a força D.
para fazer com que o carro em equilíbrio tenha uma força normal N, certo? Cuja essa força normal N, neste caso, será igual ao peso mais a downforce. Vou fazer um N', certo? E bem, como comparado com a situação anterior, peso é igual à força normal. Então aqui a normal linha com a downforce vai ser a força normal mais a downforce. Ou seja, exatamente o que a questão está informando, né? O objetivo dessa downforce é incrementar a carga normal. Então vamos usar esse mesmo sistema aqui, essa mesma igualdade. Só que ficará o seguinte: m vezes v' ao quadrado divididos por r é igual a, agora, n mais d vezes μ. Fazendo a mesma coisa com r e m, como fez na situação anterior, vamos ter o seguinte, que v' ao quadrado é r, n mais d, μ divididos por m, certo? Pois bem, daqui então, né? E fazendo uma consideração que vai ser importante daqui a pouco, no caso, como estamos numa pista plana e horizontal, a força normal N é igual à força peso P, que neste caso vai ser igual a M, massa do carro, vezes G, aceleração gravitacional. Certo? Para não confundir N com o N' que eu coloquei aqui acima. Cuidado. Pois bem, agora então, fazendo o que a questão está pedindo, a razão V' por V será igual a quem? Será igual às suas devidas igualdades. Tá? No caso, V', acabamos de achar, né? No caso, V' ao quadrado, V ao quadrado, tá? Foi o que a gente achou. V' ao quadrado é R N mais D μ sobre M. Enquanto V ao quadrado é R N μ sobre M. Aqui podemos cortar μ, M e R. E aqui podemos, né, deixar esses dois termos em evidências, fazendo V' sobre V ao quadrado, né? Vai ser igual então a N, tá? N mais D divididos por N, ok? O que é igual, né? Aplicando aqui, separando essas duas frações, N sobre N mais D sobre N. O que vai dar, né? Só reorganizando os termos, D sobre N aqui, mais N sobre N, que é 1. E como tem esse ao quadrado aqui também, V' sobre V será a raiz quadrada de D sobre N mais 1. Então veja até, né, que na ausência da downforce, D é 0. Então D sobre N é 0, raiz de 1 é 1, as forças são iguais. Então o nosso gráfico, né, com a ausência de downforce, vou fazer aqui um gráfico rápido, D em função de V' e V. Na ausência da downforce, o valor é 1, valor unitário. Só que, bem, aqui é uma função crescente, porém, né, uma função crescente e radical, por causa dessa raiz. Então, é uma função será crescente, e como se comparado a uma função radical, temos um crescimento mais ou menos nessa ordem aqui, certo? Tá? O que vai corresponder com o gráfico da letra B, né? No caso aqui, o crescimento seria linear, né? Daí só se não tivesse aquela raiz. Aqui o crescimento é exponencial, que é só quando fosse d elevado na n, com n maior do que zero. Tá? Aqui não, aqui é uma função radical, um d na n, e o n aqui é maior do que 1. Peço desculpa, espera aqui. Maior do que 1.
Aqui, menor do que 1, mas maior do que 0, ou seja, uma raiz quadrada. Ficamos com a letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!